Amém. Graça e paz a todos. Obrigado por nos acompanhar aqui no Perguntas do Coração. Alguma vez você já parou para ouvir alguém falar alguma coisa que era importante e você não conseguiu entender? Alguma vez você já esteve como que desligado de uma realidade? Quem já não viveu assim, né? Quem já não passou por uma experiência assim? Uma coisa séria está acontecendo à nossa volta, uma coisa complicada está se desenvolvendo, e a gente parece que está inerte na situação, a gente não consegue perceber o perigo, não conseguimos perceber todas as complicações que poderão surgir à nossa volta. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 31, Jesus fala com seus discípulos a respeito da sua morte, de todo o processo que desenvolveria no seu sofrimento. E ele disse, aqui o texto diz, tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e ser escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que ele se lhes dizia. Então os discípulos de Jesus viveram aqui uma situação em que Jesus fala de uma coisa séria, de um acontecimento que seria dramático, que seria terrível, todo o desenrolar da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição. E o texto aqui diz, o versículo 34, diz que eles nada disso entendiam. E essa palavra era como que encoberta aos seus corações, e eles não percebiam o que Jesus estava dizendo. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente está enfrentando esse tipo de dificuldade de compreender a realidade, de entender aquilo que está se passando à nossa volta, aquilo que está se desenvolvendo à nossa volta. Talvez muitos de nós vivemos em nossas famílias e a gente não consegue como que se comunicar dentro da família. Há casamentos que são destruídos porque as pessoas não conseguem se comunicar, parece que estão falando um idioma diferente, parece que estão falando de outra coisa. O assunto parece estranho, as realidades não são assimiladas, os acontecimentos não são pesados, não são ponderados. As reclamações, as cobranças talvez não são levadas a sério e as pessoas vão se destruindo, vão se tornando amargas, pela falta de comunicação, pela falta de entendimento de realidades. O texto que lemos aqui, Jesus fala com seus discípulos de coisas muito importantes, e eles como que inertes na situação, não conseguem entender nada, não conseguem perceber nada, os ouvidos deles parece que estavam tapados para aquela realidade, os olhos deles parece que estavam vendados para tudo aquilo que estavam diante deles. E talvez a gente vive assim na vida, né? Há pessoas vivendo essa realidade. A comunicação entre pais e filhos, entre familiares, torna-se cada dia, parece que um pouco mais complicada de se acontecer. O ser humano tem hoje, à sua disposição, centenas de meios de comunicação, de interação, de uma forma de se comunicar hoje muito ampla nos meios tecnológicos. E as pessoas parecem que cada dia se encontram mais desconectadas uns dos outros. E a gente precisa parar para pensar nisso. O que está acontecendo à nossa volta? O que está se dizendo à nossa volta? Aquilo que está chegando aos nossos ouvidos, como a mensagem está chegando, como a gente está conseguindo assimilar as coisas. E a gente precisa parar para pensar nisso. Relacionamentos, situações que precisam se desenvolver na família, confianças que precisam ser cada dia alicerçadas, relacionamentos que precisam acontecer num nível um pouco mais profundo e que a gente não consegue perceber. Os olhos parecem que estão vendados, os ouvidos parecem que estão totalmente tampados, não conseguem ouvir direito. Parece que a comunicação está acontecendo, está tentando acontecer em outro idioma. Parece que as pessoas não conseguem falar a mesma coisa,
não consegue pensar a mesma coisa, não consegue se conectar ao seu semelhante. Mesmo pessoas próximas. Parece que hoje a tecnologia leva o ser humano a se conectar com alguém que está distante, mas se desconectar daquele que está ao lado. Porque aquele que está ao lado é real. Parece que as pessoas estão preferindo mais o relacionamento, a interação virtual, do que aquilo que é real. Parece que a comunicação com aqueles que estão distantes, a conexão, a interação, tudo com aquele que está distante, parece que é um pouco mais fácil de se desenvolver do que com aqueles que estão à nossa volta. A gente precisa pensar nisso. Estamos vivendo um tempo em que as famílias, pais e filhos, e não estão se comunicando muito bem. A gente precisa restaurar isso. Crianças que estão crescendo alheias, à visão do pai, a compreensão do pai da sua realidade. Pais que deixam seus filhos crescerem, transferem para a escola, transferem para o meio de comunicação, transferem para a TV, para qualquer coisa que seja, para a internet, a formação do seu filho. O que é isso? É não ter noção da realidade. É estar passando por essa síndrome que os discípulos de Jesus passaram, de não se conectar com a realidade que estava acontecendo, a realidade do presente. E hoje muita gente está vivendo assim. As pessoas estão como que cegas para a realidade, estão como que surdas para tudo que estão se falando. E talvez querem resolver coisas tão complexas de maneira tão impensada. As pessoas acabam achando que uma coisa séria pode ser resolvida, pode ser enfrentada de maneira tão banal. E a gente precisa pensar as coisas de maneira mais profunda. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão com os ânimos agitados, O nosso país mergulhou em uma crise que vem se arrastando, cada dia se agrava um pouco mais. As pessoas que trabalham estão passando por dificuldades para manter os seus trabalhos. Hoje, segundo as pesquisas, 14 milhões de pessoas que não têm trabalho. E assim, as dificuldades se alastram por toda parte. E as pessoas acabam ficando nervosas, ficando impacientes, ficando pessoas revoltadas. E o ser humano vai agregando para dentro de si todos esses sentimentos que são ruins. Sentimentos que são prejudiciais à saúde emocional, à saúde mental e à saúde social. E daí muita gente hoje, um grande grupo de pessoas, acha que a violência pode ajudar a resolver isso. Que se a gente colocar uma arma na mão de cada cidadão, a gente vai conseguir resolver o problema da violência. Vamos estancar o roubo que está acontecendo, os furtos, os assaltos, a gente vai conseguir fazer isso. E a gente tem que pensar, será que vai resolver mesmo? Será que vai ser suficiente? Colocar uma arma na mão de cada cidadão? Será que realmente todos nós estamos prontos para usar uma arma? Será que o cidadão de bem, que não tem intenção de matar ninguém, de se reagir a nenhum tipo de coisa, será que estamos prontos para usar uma arma, para pegar um revólver, uma escopeta, sei lá o que for, uma pistola, e utilizá-la em nossa própria defesa? Será que estamos prontos? Será que o nosso lado emocional, psicológico, o nosso ânimo interior está preparado para fazer isso? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Já teve um tempo que eu pensei que poderia ser bom cada um ter o direito de usar uma arma em sua própria defesa. Mas hoje diante de realidades que a gente, pela graça de Deus, conseguimos pensar, eu percebo que isso vai ser uma coisa trágica, uma coisa que não vai poder ajudar ninguém a resolver nada. Os problemas que enfrentamos estão muito além dessa coisa de violência, estão muito além dessa coisa de resolver nesse nível. Os problemas que temos são muito mais graves ainda. E o que resta é pedir que a graça de Deus trabalhe em nosso ser, no coração dos nossos familiares, no coração das pessoas que conhecemos, das pessoas que não conhecemos, de todo o nosso país, que a paz possa reinar nos corações. Só com paz, só com amor é possível mudar a realidade que estamos enfrentando. Um
um pouco mais de ódio, um pouco mais de revolta, não vai ajudar ninguém. A gente precisa se vestir do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é capaz de nos levar ao encontro daquilo que é necessitado, é capaz de nos fazer olhar para o nosso semelhante com graça e com misericórdia. Que esse amor possa estar abundante em nosso coração e que a gente repense a nossa realidade e que a gente não fique com os ouvidos tapados para a realidade, que os nossos olhos possam verdadeiramente enxergar, que os nossos ouvidos possam verdadeiramente ouvir e que a gente tenha, pela graça de Deus, discernimento da realidade, que a gente não fique como os discípulos aqui. Jesus acabou de falar algo muito sério, mas eles estavam como que com a mente encoberta, eles não entendiam, eles não perceberam nada, não conseguiram entender nada do que Jesus dizia. E talvez a gente também está vivendo no meio de uma situação tão difícil e a gente não consegue ter entendimento de nada. Que a graça de Deus ilumine nossa mente e nosso coração, para que a gente possa entender a realidade e tomar posição do lado do amor e da paz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos.